Perfume das almas que gemem. João T. de Santo Rei. Eram, ou foram, dois apaixonados. Severino e Regine. Eles estiveram naquela fase colorida em que tudo dá certo. Ele só pensa nela e espera que ela só tenha olhos e ouvidos para ele. E lábios, língua, palavras aladas. E muitas coincidências são notadas por ambos. Tipo assim, eu ia te escrever quando você chegou. Ou então, é um perfume que ficou na roupa alheia, ou mesmo o famoso fio de cabelo comprido e loiro, no caso dessa moça que se enrola com um sujeito antigo que ainda usa paletó. E foram tantos suspiros e devaneios, mesmo debaixo do sol quente da cidade, pois agora se destaca uma loja de lingerie com o nome dela, e até o sobrenome dela ele toma ao pé da letra, e brinca, a filha do velho, e promete que vai gostar do pai dela, da família dela, dos gatos dela. As tais afinidades eletivas parecem de bom augúrio. Por exemplo, a outra loja de roupas para madames e mocinhas pertence à família de Severino. Ele cresceu entre rendas e babados, no balcão e na vitrine. Um outro sujeito encucado, de sua pertença categoria intelectual, viria a ser herdeiro de uma loja de chocolates na terra dos punks e agiotas, e escreveria sobre o amor. O amor. E também gastou tinta para dissertar sobre o dinheiro, em livros separados. Mas voltemos ao menino Severino, a pedalar sua bicicleta preta antiga pelas planas ruas da capital. Ele mesmo fazia o embrulho de um corpete ou saiote, amarrava um fitilho e sonhava por uns instantes. Mas sabia que as freguesas nem sempre o esperavam no jardim da casa, com os cabelos molhados, e ele tinha que se conter, pois era candidato a pastor de uma aldeia no interior. Às vezes sentia até um certo temor, acompanhado de tremor. Agora crescido, Severino viu a menina descer do carro quando a barra do vestido dela subiu até o tornozelo. E ele encantou-se. Caso perdido, só pensa nela e se esquece dos endereços e datas. E ela corresponde a sopra a brasa dormida. Ou seja, deixa-se levar pela magia, de início, e a curiosidade a faz visitar uma loja de produtos que vinham em veleiro veloz, desde as colónias orientais. E a vendedora sugere a Regine um incenso gostoso e cheio de energia, nomeado como alma gêmea. E os dois jovens em devaneios adotam pseudónimos cifrados, como Joseph e Camélia, e, quem sabe também, Abelardo e ela Luísa. E, por favor, Senhor dos Exércitos e da Paz, não me faça ainda colocar aí um etc., pois não queremos abreviar esse momento de encantamento, como sugeriu o poeta chileno ao carteiro italiano, num belo filme. A mágica, a aura do instante, dura um piscar de olhos, pelo menos na complicada dialética intermitente. Essa invenção tinha que ser obra de um outro Fernando Pessoa que trocou o Tejo pelo gelado reino nórdico. E é claro que o frio não impede que algo apodreça, percebem? Até o humilde e velho cabriolé dela, de cor indefinida, vem a ser o mais belo coche do mundo. E as singelas mulas da estrebaria da família dela eram mais belas e ágeis que as éguas do faraó, conforme delírio dos cânticos ligeiramente eróticos. E não nos cabe nem convém julgar Salomão, pois a espada dele era bem maior que a nossa. E eis que então o incenso fumega, apaga, sobra só o pedaço da vareta de bambu, cinzas, fumaça, tosses. Nem chegam a planejar uma ida ao Nepal. Dançou Katmandu, Acrópolis adieu, na voz de Mireille Mathieu. Fossa, despeito e vexame na rua, caindo de quatro pelas tabelas na calçada da infâmia, Severino encheu a cara com litrões de cerveja Faxe, malditos capacetes com cornos, e dizem até que ele saiu nos tapas com o marinheiro Caolho,
e levou uma sova, mas teve troco. E ela? Foi Dona Regine por acaso morar num convento? Ou a dondoca burguesinha preferiu-se penitenciar na terra do gelo? Foi para a colónia converter vikings ao rigor luterano, meus senhores e minhas senhoras. Ora, nas horas vagas, punha-se ela a correr em volta da ilha, ou traçava distinções entre as formas ideais e dividia ao infinito o teorema entre Eros e Thanatos. Mas essas arengas e lenga-lengas não chegam ao ponto de dar doce, se faltar a Cáritas no entremeio. Mas aqui não nos ocupamos de vida de beata casta e nem de monge longe do mundo mundano. Uma história de paixão não é um duplo perfil, em paralelo ou contraponto. Trata-se de contar o que há entre ele e ela enquanto dure, e até que dura. E então tentar entender o que havia quando acabar, pois acaba. E que cada um invente moda para sair do buraco, para tapar o vazio do desejo, mesmo que seja ao escrever sobre o nada, e nada de autoajuda, cada que se vire, e não nos atrapalhe. Severino entendeu, admitiu que via esfriar sua paixão pela rainha do pedaço, e de repente não havia mais desfilar pela orla diante das docas do Porto Novo. E a moça parou de responder aos recados e bilhetes. E ele também passa a devolver a carta fechada. Return to the sender. O que é o amor? Onde vai dar, naná? Começa a dar errado e vai piorando. Hoje não posso. Não responde, senhor. Não contesta. Deu caixa postal e bip, 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 degringolou ao centro. Fim de caso. Bola para frente. Severino, lá consigo mesmo, descobre o que eu não consigo tão rápido. Que neste mundo cruel, algumas almas se reproduzem por cissiparidade, tipo ameba ou rabo de salamandra. Pois sucedeu, tempos depois, que esse cabra enrolado e com o coração remendado fosse ao mercado do Porto. Tinha que comprar uns ingredientes para um certo banquete de irmandade religiosa e coisa e tal, e, além de temperos e especiarias do Oriente, o comerciante havia trazido novos perfumes e velas. Mandou lembranças para Babette e deu de brinde ao rapaz um incenso especial, com notas picantes e laivos de arsênico. Leva este, seu Severino Jardim. Veja, incenso, almas trigêmeas. Post-scriptum, por Marlos Fulvio. Ora, ninguém busca moral em histórias nada exemplares de amores naufragados. Mas para quem tem olhos, ouvidos e dicionário, anoto aqui, as palavras almas trigêmeas estão entre aspas, duplas. Na acepção de Tião Carreiro e Pardinho, que talvez o metido Aurélio tenha negligenciado, era um boi de aspa grande. Por fim, ressalve-se que esse tema de almas trigêmeas passa longe do boi soberano na longa estrada da vida. Isso, de fossa na Rua da Amargura, consta mais do repertório do tio Parada Dura. E aqui ninguém toca sanfona.